Bom, então, gente, quando eu comecei a fazer o projeto dos percursos, eu fiquei pensando, a minha ideia sempre era ver a cidade como um grande livro aberto. Um livro que tivesse as histórias marcadas não só nos edifícios, não só nos muros, que tem as suas histórias marcadas, não só nos desenhos, mas também nas histórias que as pessoas carregam consigo quando elas se transformam numa paisagem para todos nós. Nas árvores, testemunhas dos acontecimentos imaginados por todos nós. Quando eu comecei a fazer os percursos, eu imaginava que a cidade podia ser além das histórias oficiais. E ver também as possibilidades de quais histórias que poderiam estar nos lugares. Que histórias são essas? Que histórias podem ser essas que a gente possa inventar para os lugares? Aqui é um lugar. Esse lugar me faz lembrar uma mulher que carregava uma praça dentro do bolso. Era uma mulher parideira, mulher jovem, carregando consigo a vontade e o desejo da vida. Era a mulher que em qualquer canto que ela chegava, com a sua bicicleta, parava, deitava e escorria do seu bolso uma praça para poder ser. Essa mulher caminhava pelo mundo. Era mulher pedaleira, que fugia da polícia às vezes, da violência. Mulher corajosa, desejosa. Essa mulher, depois de tantas vontades paridas, parou nessa praça. E aqui num dos cantinhos, deitou e sonhou. E o seu sonho foi transbordando do seu bolso, que carregava um sonho para além dela. E assim, no seu sonho, quando acordou, havia uma praça de bolso fora dela. Então ela, que era a mulher que carregava uma praça de bolso, agora era a mulher que vivia na praça de bolso. Aquela mulher era tão generosa que abriu o seu sonho não só para ela, mas para muitas outras pessoas que começaram a povoar esse espaço. E aí já não era mais o sonho daquela mulher, mas era o sonho de muitas outras pessoas. Já nem se sabe quem era ela, mas aquela mulher participava de tudo como sonho, como fantasma, como desejo, como ali encarnada. E participava da construção de muros, ladrilhos, plantas e árvores que crescem, bananeiras que trepam, cinemas, desenhos, de bicicletas que ganham asas, bicicletas que florescem. Mas nem tudo são flores. E aquela praça e aquela mulher começou a observar que os olhos grandes que conservam o mundo, aqueles olhos que conservam, que tentam enlatar como conservas o mundo, esses olhos começaram a frequentar, a olhar, a observar, a querer, e chegaram perto da mulher. E aí? O que você está fazendo aí? Ela era generosa, ela se abria, ela era empática, ela se abria para conversar, mas eles foram chegando. E aí? Vem cá, a gente quer conversar com você. Não é assim. Não é assim que se fala. Não é assim, não. Estou falando que não. Mas os grandes olhos que conservam o mundo, encarnados nesses grandes homens, chegaram da sua forma violenta e falaram com a mulher. Pegaram nela. Ela se desvencilhava, mas não conseguia, porque eram fortes, para além de fortes, violentos.
E ela dizia: não me toca desse jeito, não é assim, não é assim. Eles agarraram a mulher, silenciaram ela, a violaram. Ela não tinha como escapar, por mais que ela gritasse, sozinha. Ela não conseguiu, não podia, foi vencida. Depois da violação, da violência, aquela mulher ficou em silêncio, chorando, recolheu o pouco que restava dela mesma e se restaurava. Restaurava o único desejo que ainda tinha dentro dela. Então ela se levantou, recolheu os últimos sonhos que haviam respingado das suas lágrimas no chão, colocou no seu bolso, foi embora para poder continuar sonhando no pouco que restava naquele momento dela. Eu não sei mais sobre ela. Eu sei que depois esse espaço, que já era sonho e já é sonho de tantas outras pessoas, tem que ficar atento a esse espaço. Os grandes olhos que conservam o mundo, para não seguirem violando o sonho teu sonho. E aquela mulher, agora aquela mulher é uma mulher que carrega consigo o destino de caminhar. Carrega o caminho como um destino. Vamos atrás dele? Vamos? Que histórias brotam dessa fonte? As águas borbulham. Que histórias brotam dessa fonte? Quando eu vim morar em Curitiba, o que mais me chamou a atenção foi a ausência dos rios. Eu venho do Rio de Janeiro. E eu me perguntei onde é que estão os rios de Curitiba. Onde é que estão os rios de Curitiba? Estão embaixo, né? Onde é que estão os rios de Curitiba? Eu ficava me perguntando onde é que estão. E eu sempre vi muitas fontes, chafariz e um outro rio. E ficava me perguntando, e agora? Penso que há muitas águas subterrâneas que escondem histórias subterrâneas. Essa é uma história de um verão desses, como a gente viveu agora, quente. Um verão daqueles que a gente já não aguentava mais dormir de tanto calor para um curitibano, porque para mim não faz calor. Mas para curitibanos e curitibanas parece que é um inferno. Parece que para aquele homem foi um inferno aquela noite.
morava aqui, num desses prédios altos. Aquele homem, cansado, naquela noite quente, ele veio até a fonte e estava desejoso. Aquele homem estava desejoso, com tesão acumulado, guardado do verão, que parecia que aquecia ele. Aquele homem não viu outra coisa senão, naquela meia-noite, poder mergulhar na fonte. E mergulhou. As águas o acolheram, levaram até o fundo, que não é tão ao fundo assim, é rasinho, mas foi o suficiente para ele ficar ali embaixo. E seu corpo, ali embaixo, começou a descamar e a mudar a pele, o seu rosto a mudar, e ele foi ganhando seios, curvas, ganhou uma vagina, mas manteve o pau. Aquela pessoa saiu dali, de dentro da fonte, foi até o alto, e naquela meia-noite, daquele verão quente, aquele homem, aquela mulher, aquela pessoa dançava ali, dançava e pedia: pode vir, eu estou desejosa, eu estou desejoso, eu estou desejose, eu estou desejose, é isso, eu quero, vem. Parece como uma dessas histórias subterrâneas, de submundo, que a gente não gosta de falar muito, mas que a gente deveria falar. Parece que depois daquela noite, contam que à meia-noite, nos dias quentes de verão, aqui em Curitiba, quando alguém está com desejo, pode vir nessa praça dos Santos e das Santas de Andrade, pode vir nessa praça dos Santos e das Santas de Andrade e ser acolhida por essa figura que aparece à meia-noite. Na dúvida, venham, quem sabe. Só na Praça dos Santos e das Santas de Andrade. Só nessa praça. Vamos. Ainda não é meia-noite. Grades separam a gente. Grades separam a gente. O passeio é público. Grades separam a gente. Para quem é o passeio público? É público. Grades. Prisão. Grades. Prisão. Boa noite. Quando a gente não tem música, a cidade tem a sua própria música. Tem os seus próprios ruídos. É o som do ir e vir do ônibus. É o batucar dos carros na rua. É das pessoas que eventualmente dizem boa noite. É música. É música. Os tubos são tubos de ensaio. Aqui, entre chegadas e partidas dos ônibus, as pessoas ensaiam a sua própria vida. Aqueles dois amigos já não se viam há muito tempo. Aqueles dois amigos estavam ali, se encontrando depois de um tempo sem se ver,
Ficaram conversando entre a chegada e a partida de um e de outro. Se prometeram reencontrar. Não, olha, a gente vai se ver, hein? Não vai ficar tanto tempo, por favor. É tanto tempo. Não, a gente tem que se ver de novo. E falaram um pouco das suas próprias experiências, do que tinha feito, de deixar de fazer, dos sonhos frustrados e da vontade de querer fazer mais e mais, mas que não está dando, está pesado. É polícia passando, a coisa acontecendo, o mundo desabando, é pandemia, é guerra, é fome, é gente passando fome, tem gente passando fome, tem gente passando fome. É governo desgovernado, é um presidente incapaz. E eles conversavam sobre isso, conversavam. Parece que aqueles poucos minutos foram horas entre a ida e a chegada. Chegou o ônibus, um deles partiu, abraçou e falou: a gente se encontra. A gente se encontra. Não sei se eles se reencontraram. Só sei que quem ficou no tubo de ensaio ficou mais uma vez pensando de quando seria a estreia da sua vida. Você já estreou a sua vida? Quanto tempo você passa nos tubos de ensaio da vida? Ou seus ensaios são boas estreias? Seus ensaios são boas estreias? Ou não? Quanto tempo a gente fica esperando a estreia? Quanto tempo a gente fica esperando a estreia? Os aplausos. Quanto tempo? Entre idas e vindas, chegadas e partidas. E há sempre um espectador ali. Há sempre um espectador ali, cobrando pelos nossos ensaios. Vamos lá. Cobrando pelos nossos ensaios. Que a vida possa ser um ensaio bem estreado. Sempre. Ensaio para poder errar. Ensaio sem compromisso. Ensaio onde a gente pode repetir. Que a vida possa ser um bom ensaio, sem o compromisso do sucesso. A cidade como um livro aberto. A cidade como um livro aberto. A cidade que vai expandindo para cima. A história que se conta. Com a expansão para cima. Que história que se conta quando ela começa a subir, se expandir. Quando os contornos dos edifícios vão nos dando limites da nossa relação com o céu.
Quando a gente não consegue mais ver o horizonte. Ou a gente vai vendo todo cortado por grandes prédios. Yo vi una garza mora dando de combate al río. Así es como se enamora tu corazón con el mío. Yo vi una garza mora dando de combate al río. Así es como se enamora. Así es como se enamora tu corazón con el mío, tu corazón con el mío. Luna, luna, luna llena, menguante. Luna, luna, luna llena, menguante. Anda muchacho a la casa y me trae la carabina, hijo, pa' matar el cabillán, no me deja la gallina, hijo. La luna está me mirando, yo no sé lo que me vio. Yo tengo una ropa limpia y es tarde la lavé. La luna está me mirando, yo no sé lo que me dio. Yo tengo una ropa limpia, yo tengo una ropa limpia, y es tarde la lavé, ay, es tarde la lavé. Luna, luna, luna llena, menguante. Era um velho cansado de várias coisas da vida dele. E aí ele veio naquela noite de lua minguante, de luna llena, luna minguante. Aquele velho veio e cansado, veio até aqui essa ponte, olhou para o rio e resolveu se jogar, mas olhou que é raso. Aí pensou, mas vou virar uma ofélia que vai ficar boiando e vai ser devorada pelos urubus da cidade. Aí desistiu, achou que era pouco digno morrer daquele jeito. Aí ficou pensando. Ele estava cansado de tanta coisa da vida. O que mais que ele podia fazer? Ele já tinha desistido de tantas coisas e ele resolveu desistir de desistir. Às vezes é assim, desistir de desistir. Mas não, naquela noite ele não ia desistir de desistir. Então aquele homem resolveu pegar as coisas que ele tinha no bolso e jogar no rio. Jogou também a roupa, jogou também sapatos, um caderninho que ele tinha com anotações. Já tem, né? Ah, faltou Du. Toma. Então ele resolveu pegar a chave de casa, o chaveiro, não jogou, mas ali tinha um pequeno cadeado. E assim, fez como em alguns lugares as pessoas trancam o cadeado na ponte em declaração de amor, amor eterno. Mas ele não fez amor eterno para si mesmo, não. Resolveu colocar ali na ponte o seu sonho. O seu sonho do qual ele tinha tanto medo. E depois ele voltou para casa naquela noite de lua minguante como a gente está. Então eu convido vocês a amarrar aqui na ponte, jogando para fora o fio, um sonho
que eu acho que quando a gente é adulto, os nossos sonhos estão mais ligados aos nossos medos. Tem muito medo que é sonho, tem muito sonho que é medo. E que a gente possa deixar aqui. Teve um outro percurso que eu fiz em janeiro, que eram com as crianças. A gente fez uma outra ponte nesse mesmo rio, mais lá para frente. E para elas eu fiz uma outra proposta, que elas amarrassem os medos delas. Eu acho que quando a gente cresce, nossos medos viram sonhos e os nossos sonhos também viram medos. Então, diferente das crianças, que a gente possa amarrar esse sonho que um dia pode ter sido medo. Ou que ainda é medo. E quem sabe um dia o rio deixa de ser tão baixinho Talvez a gente descubra que, assim como a gente, tem um monte de aranha amarrando os seus sonhos e seus medos aí. Se quiserem fazer uma trama, pode fazer também. Aí quando a gente passar aqui, a gente olha para ver se ainda estão... ou levaram os nossos sonhos e medos. Vamos lá, gente? Do mesmo jeito que as árvores, do mesmo jeito que os prédios cortam o céu e a gente tenta ver o que sobrou da cidade entrecortada pelos céus com os prédios, também tem as árvores, como elas recortam os nossos céus. Aquele rapaz que tinha o olho cor de árvore, aquele rapaz andava triste. Ele tinha um olho cor de árvore acinzentada e andava triste com os tempos, triste consigo mesmo, triste com a vida, triste. Até que no caminho, vindo nessa direção, aquele rapaz que tinha o olho cor de árvore, ele encontrou um pássaro e esse pássaro deu uma flor para ele comer. Aquele rapaz, olho cor de árvore, comeu a flor e um rio percorreu o olho dele. O rio levou aquele rapaz e ele veio em uma dança muito particular. Veio e nessa dança ele parou aqui. E ao parar aqui, o rapaz com olho cor de árvore fincou os pés. E ao fincar os pés na terra, ele
dançava, afundando mais ainda, enraizando, se enraizando, arvorecendo. E o rapaz, com olho cor de árvore, arvoreceu, cresceu, foi até o alto, se esticando, agarrando os céus, fazendo um rio percorrer por debaixo dele. Lá do alto, aquela árvore com o olho de um rapaz via lá do alto uma mulher que tinha o caminho como destino. Via um velho voltando para casa depois de ter jogado no rio e segurado com um cadeado o seu sonho. Viu também outros tantos sonhos e medos amarrados numa ponte por várias outras pessoas. Viu amigos se despedirem num tubo de ensaio e outras muitas pessoas ensaiando a própria vida, ou fazendo da vida um grande ensaio, estreando todos os dias. Viu também uma pessoa desejosa no alto do chafariz, se deliciando com a vida que vinha e que vai. E viu também muitas outras pessoas, frequentemente, que vinham até aqui embaixo dessa árvore, como hoje, como essa noite, para olhar lá do alto um outro mundo possível. Lá do alto, aquela árvore com olho de rapaz, cor de gente, mas com visão de árvore. Lá do alto ele via possível pessoas que dançam para não morrer. Que, como vocês, podem dançar para não morrer. Eu convido que essas histórias fiquem com vocês. Assim, no mais íntimo, que elas possam fazer vocês dançarem para a gente não morrer. E que a gente possa dançar, se movimentar com a bicicleta, caminhando, percorrendo, mas percorrendo com afeto e na vontade, no desejo, no tesão. É esse meu convite que eu deixo para vocês essa noite. Muito obrigado. 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 Trem do desejo penetrou na noite escura, foi abrindo sem censura o ventre da morena terra. O orvalho vale a flor que nasce desse prazer, desse lampejo de dor, que é só pra dizer que tudo isso é por ti. Eu vim, virei estrela, uma jangada, a deriva, céu aberto, leva corações despertos a sonhar com terras livres. Veio amanhã e eu parti, mas quando cheguei aqui, os astros podem contar do dia em que descobri, em que aprendi a brilhar. Eu vi, virei estrela. Trem do desejo penetrou na noite escura, foi abrindo sem censura o ventre da morena terra.
O orvalho vale a flor que nasce desse prazer, desse lampejo de dor, que é só pra dizer que tudo isso é por ti. Eu vi, virei estrela, eu vi, virei estrela, uma jangada à deriva, céu aberto, leva corações despertos a sonhar com terras livres. Veio amanhã e eu parti, mas quando cheguei aqui, os astros podem contar. No dia em que descobri, em que aprendi a brilhar, eu vi, virei estrela, uma jangada à deriva, céu aberto, leva corações despertos a sonhar com terras livres. E vamos para lá. Veio amanhã e eu parti. Acho que tem uma subida lá, né? Mas foi quando cheguei aqui. Os astros podem contar do dia em que descobri, em que aprendi a brilhar. Eu vi, virei estrela. Eu vi. Vamos subir aqui.